Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Papai, a tua palavra, ela tem a primazia, Senhor, e nós queremos obedecer a tua palavra, Pai. E hoje, Senhor, temos um assunto muito especial para tratarmos, Senhor. Na semana passada, tu falaste a respeito das justas injustiças que nós passamos, ó Deus. E estas justas injustiças, ó Pai querido, elas precisam ter um lugar para cair, Senhor. Eu sei que tu estavas falando ali a respeito de tudo isso, não roubar a nossa fé. Eu sei que tu estavas falando de entendermos qual é o lugar que verdadeiramente os olhos corretos e que vão nos aprovar estarão, que é em ti, estarão na tua face, Senhor. Os teus olhos é que nos darão a aprovação, é a tua voz, é a tua palavra que nos dará tudo isso, Senhor. Mas hoje, Pai querido, queremos tratar das feridas que as justas injustiças fizeram em nós, Senhor. Fazermos, ó Pai querido, um desligar, Senhor, um lavar, ó Pai querido, uma renúncia, Pai. Queremos entrar em lugares, ó Deus, onde as justas injustiças venham reger a gente somente através da glória que há de ter servido o Senhor em meio de circunstâncias injustas, Pai. Mas termos a alegria, Senhor. Não permitimos que essa injustiça venha ser guardada no nosso coração com mágoa, com rancor, ó Pai querido, antes que venhamos a limpar tudo isso, ó Rei da Glória, e venhamos a estar nos lugares altos de adoração, com o coração puro, sincero, em Tua presença. Tu és Deus e Senhor. Manifesta-te em glória no nosso meio. Tu tens liberdade, Espírito da verdade, Tu tens liberdade no nosso meio. Espírito de ressurreição e vida, tu tens liberdade no nosso meio. Queremos que tu venhas e opere prodígios, maravilhas e sinais, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Vocês que entraram e a gente não tinha cumprimentado ainda. Amém? Então, shalom, shalom, irmã Ângela, irmã Raquel, irmão Ângelo, irmã Raquel, irmã Louise, a missionária Fátima, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Amados, a semana passada, nosso irmão Mateus, né, nosso filho, ele pregou a respeito de justas injustiças. Ele estava falando a respeito daquilo que pode acontecer conosco, não é? E aquilo ser verdadeiramente uma injustiça. Mas, diante dos olhos de Deus, nós estamos justificados, nós estamos ali sendo aprovados, porque estamos vencendo as provas, não é? Ele trouxe ali a mula de Balaão, trouxe alguns exemplos ali para nós entendermos que às vezes as coisas verdadeiramente vão acontecer conosco e elas não são justas, mas há uma justiça de Deus a nosso favor. Ele falou de Davi, o quanto Davi foi perseguido por Saul, por estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, da maneira certa. Mas para Saul era uma afronta. Então precisamos entender, amados, vou pegar esse exemplo de Davi. Shalom, shalom, irmão Alex. Precisamos entender, amados, que às vezes as injustiças que nós sofremos, elas nos deixarão marcas. E nós precisaremos tratar isso. Então, nós entendemos, a semana passada, que essas injustiças, ela tem uma razão, tem um motivo, mas isso não quer dizer que nós estejamos isentos de alguns sentimentos pecaminosos, alguma memória de ferida, alguma marca tenha se instalado em nós. Então, eu creio que muito daquilo que passamos hoje é por não entender que, ainda que nós olhemos e achemos que é a injustiça que está prevalecendo, não é? E que depois nós venhamos até entender que Deus tinha um propósito nessa injustiça. O que eu quero trazer hoje é o tratar das injustiças, daquilo que ocorreu dentro da nossa alma e dentro do nosso entendimento também. Por que dentro do entendimento? Porque às vezes nós achamos que Deus faz assim conosco. Deus fala assim: perdoa o pecador e só. Só que Deus, já preguei sobre isso uma vez, só que Deus, ele tem um lugar onde descarregou a ira de todo o pecado que foi cometido pela humanidade. Então, quando Deus fala para você e para mim, para nós perdoarmos, é porque ele tem um lugar exato onde ele castigou o pecado. O pecado daquela pessoa não fica impune. E às vezes isso atrapalha o nosso processo de perdão.
nosso processo de cura, nosso processo de sair da inclemência. O que é inclemência? É você não ser uma pessoa de coração compassivo. Antes você estar ali no pescoço de alguém, paga-me o que me deves, paga-me o que me deves, não é? Então, está travando para mais alguém? Ou só para o irmão Ângelo? Alguém, por favor, dê um ok aí, está tudo bem? Amém? Vamos continuar. Tudo bem, glória a Deus. Então, amados, obrigada, pastora. Então, o que nós queremos trazer hoje? Nós queremos trazer hoje, obrigada, missionário, que o Senhor, ele não deixou sem punição nenhuma das injustiças que chegou até você e chegou até mim. Nós precisamos entender isso. Glória a Deus, Ritinha. Então, o Senhor, ele quer que nós mudemos daquela visão de que o pecado daquela pessoa que nos atingiu, seja ela quem for, essa visão de que ficou impune precisa cair da nossa mente. Porque, sim, porque no caso, o que acontece? Quando nós entendemos que Deus não é um Deus injusto, e por que eu quero trazer isso, amados? Porque, às vezes, por conta da gente não ver onde o pecado foi castigado, nós achamos que Deus é injusto. Por nós não vermos uma ação do Senhor, uma ação de vingança para aquele que pecou contra nós, nós achamos Deus injusto. E aí nós pensamos, mas o pecado dessa pessoa ficou impune. Não, mas essa pessoa ficou impune. Não, mas ninguém tomou providência em relação ao meu caso. Onde está o Deus da justiça agora? Quando a palavra de Deus diz que ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Então, hoje, qual o fundamento que eu quero trazer para as nossas vidas? É o fundamento daquele hino antigo que tinha lá na harpa cristã. Foi na cruz, um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar os olhos do nosso algoz e dos sentimentos, pensamentos e vontades que vieram profundamente na nossa vida e tirarmos os nossos olhos do nosso algoz e começarmos a olhar para aquele que foi castigado por causa do pecado do nosso algoz. Eu creio, amados, que ficará mais fácil perdoar. E ficará mais fácil entender a matemática de Deus. Porque como Deus, ele seria um Deus justo se o pecado daquela pessoa não foi castigado? Porque você e eu não vimos aquela pessoa ter um piripaque, um ataque, ser atropelada, ou a vingança que está no nosso coração acontecer com ela. Nós não vimos isso. Então, onde está a justiça de Deus a meu favor? A justiça de Deus está colocada no esmagar de Jesus Cristo. Aí está a justiça de Deus. Quando Jesus ele foi esmagado, Deus estava falando todos os pecados que os algozes das outras pessoas, as injustiças das outras pessoas, toda a crueldade humana, eu estou colocando agora no meu filho. Meu filho está sendo moído, esmagado. Meu filho está sendo triturado. Meu filho está sendo açoitado, está tendo a barba arrancada, porque alguém fez outra pessoa passar vergonha. Sabe aquela vergonha que você passou? Em Jesus Cristo foi castigada. Sabe aquela dor que você sentiu de passar algo assim que alguém te feriu de uma maneira tão terrível? Jesus teve as costas lancetadas. Sabe, aquela dor tão terrível que aquele tipo de palavra entrou no teu pensamento e criou uma dor tão profunda que parece que os espinhos estão entrando na sua mente e você não consegue pensar outra coisa a não ser naquilo? Jesus recebeu uma coroa de espinhos. Sabe, aquele tipo de pecado que veio e machucou tão terrivelmente as suas mãos, de maneira que você não consegue tocar em nada, porque você acha impuro, você acha que não é para você. Jesus teve as suas mãos cravadas na cruz do Calvário. Sabe os teus passos, que às vezes você olha hoje e fala, por tantos lugares eu passei, e quanta perseguição eu passei. Meu Deus, é um hino antigo que fala, Deus, eu corri sem cessar, não é? Às vezes você passou por ciclos de repetição tão grandes, fugindo de abusadores, fugindo de pessoas manipuladoras, sem ter lugar para se esconder.
E hoje, as justas injustiças de Deus estão clamando dentro do teu coração. Senhor, tudo bem, a palavra de quinta-feira me abriu o entendimento. O Senhor tem um propósito para mim, mas ainda tem dor aqui dentro. Ainda tem memória ferida aqui dentro. Ainda tem pensamento de vingança aqui dentro. Ainda tem coisas profundas dentro do meu coração que eu luto para sair e não consigo. Está nos tratando como uma pessoa, situações que às vezes nós passamos que nos expõem ao lugar onde ficamos imobilizados e não temos condições de sair daquela situação, vem um sentimento chamado impotência, que é sentimento mais destrutivo do que a impotência. E aí Deus vem e fala para a gente, essa justa injustiça que você sofreu, ela tem propósito. Então, você entendeu. Mas e agora você vai falar, tá bom, Senhor, tem um propósito. Mas isso aqui, esse lixo que está dentro do meu coração. E essa desconfiança tão profunda que está dentro do meu coração e eu não quero mais ter amizade com ninguém. Eu não quero mais ter relacionamento com ninguém. Eu não quero mais ministério de maneira nenhuma. Eu não quero me expor a mais nada. Eu não quero nem saber se o senhor tem um bom plano para mim, porque a minha ferida é muito grande. Eu até entendi essa parte de que o senhor quer me honrar, que o senhor está falando para mim que eu vou ser uma pessoa bem aventurada, porque eu fui perseguida pelo teu nome. Tá bom, eu entendo, mas eu não consigo viver isso, porque eu estou cheia de feridas. Hoje, Jesus ele quer te convidar para que você e eu façamos trocas. Sabe? Esses exemplos que eu dei para você, da coroa, da barba, das costas, das mãos, dos pés, daquilo que foi o cortar do lado de Jesus e saiu sangue, saiu água. Quando Jesus estava lá naquele lugar, falando para Deus, Deus, eu não tenho vontade de cumprir a tua vontade, a ponto da aflição dele ser tanta que ele suou como gotas de sangue. Então, o que Deus vai falar para mim e para você hoje? Faça a troca. Faça a substituição. Se você entendeu que há um propósito na tua dor, faça a substituição agora. Sabe aquela mula de Balaão que sofreu espancamento por 3 vezes? E você, como mulinha aí de Jesus, ainda está perseverando, ainda está levando pessoa nas costas, e a pessoa ainda está com o seu, como que eu posso dizer, com o seu chicote ainda te batendo, e isso está te ferindo ainda. Jesus está falando, filha, eu quero que você saia desses lugares. Eu quero que você aprenda a silenciar a voz daquele que te condena e te acusa e usa chicotinho para te espancar. Porque quando você entra na dimensão da troca, quem vai a receber os chicotinhos que essa pessoa está trazendo contra você e as palavras grosseiras que ela está trazendo contra você, sou eu, aquele que me fiz pecado por você, aquele que o Pai resolveu morrer por você. Então, vim trocar, Amada. Sabe, amados, hoje eu vejo o coração do Pai derramado em amor a nosso favor. Ele está falando para nós, vocês estão crescendo em justiça, em juízo. Vocês estão crescendo, aprendendo a sentenciar, a fazer renúncias, a confessar pecado, a tirar fundamentos profundos que falam mais alto do que qualquer outra coisa na vida de vocês. Vocês estão crescendo. Mas eu quero que vocês peguem as feridas hoje e apresentem diante de mim. E falem para mim, Pai, eu estou entendendo o teu caminho profético. Eu estou entendendo o que tu queres me devolver, mas tem dor aqui ainda, tem tristeza. Eu olho para aquele lugar onde eu tive que espremer o pé do profeta. Eu era a boca de Deus ali, eu falava as coisas de Deus ali, mas o profeta estava embriagado no seu próprio pensamento, seu entendimento, não queria saber do alinhamento que eu tinha para ele. Mas eu vi ali, Senhor, que eu estava querendo falar da caminhada dele, a caminhada dele era ruim. Ele não entendia, eu queria esmagar os pezinhos dele ali, para ele poder falar, para onde eu estou indo? O que eu estou fazendo? Mas ele não entendeu e me espancou,
Ei, cala. E isso me feriu, me machucou. Quantas pessoas você tentou aconselhar e te espancaram? E você não quer mais? Ah, é melhor eu ficar aqui. Quantas pessoas entraram na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, vieram e pediram, ai, me ajuda. E depois que você fez aquilo que Deus mandou você fazer, ela simplesmente foi embora e não falou nem tchau, nem obrigado, não falou nada. E aí você fala, Senhor, eu entendi. Eu estava achando que aquilo que estava sendo produzido era por mim, né? Eu entendi. Eu entendi, não foi por mim, não, foi pelo Senhor. Então não tem nada a ver comigo. Eu entendi, só que me machucou. Amados, Samuel, quando o povo pediu um rei, ele foi até a presença de Deus e falou para Deus: Deus, eles não aceitam o meu ministério. Eles não aceitam que eu seja juiz sobre eles. E Deus falou para Samuel: Ô Samuel, você pensa que a situação, o problema é com você, mas não é com você, Samuel, é comigo. É o meu governo que ele não quer, que eles não querem. Mas veja, amados, Samuel foi ferido, Davi foi ferido. Tanto é que você vê os salmos de Davi, são salmos de lamento, de dores, são salmos de sofrimento, são salmos que falam: Senhor, estou sendo perseguido. Senhor, as pessoas querem me derrotar. Senhor, as pessoas que têm língua traiçoeira no meu meio, Senhor. Ele mesmo pode falar ali para Saul: Saul, você está vindo contra mim, mas eu não tenho nada contra você. Olha aqui a orla do teu manto, Saul. Eu não queria te fazer nada, meu coração está limpo, está puro. Mas aquela perseguição machucou Saul, machucou Davi, machucou os homens. Os homens estavam inflamados. Às vezes, você em si mesmo não tem problema, mas você viu alguém ser tripudiado, ser massacrado, ser machucado, e aí o teu coração tá contrito, tá chateado, tipo, Senhor, e a tua justiça? Eu entendo que haverá um momento de glória para essa pessoa na tua presença, mas e agora? Essas pessoas que machucaram, que difamaram, que abusaram, que feriram, que traíram, que enganaram. Ainda que eu entenda, os meus sentimentos estão aqui, Senhor. E eu preciso hoje que o Senhor me dê uma solução. Então eu quero fazer um convite para você. Em nome de Jesus. Comece aí a colocar os teus pensamentos na presença de Jesus. Jesus, ele recebeu todos os pensamentos errados, todos os pensamentos espinhosos, todos os pensamentos que poderiam se transformar em erva daninha. Porque Deus falou: olha, do suor do teu rosto ganharás teu pão. Sim, mas entre cardos e espinhos, entre cardos e abrolhos, você vai receber da terra. Quando você plantar, haverá essas coisas na tua terra. Então, às vezes, a nossa mente está cheia assim, ó, de espinhos, de abrolhos, de cardos. Às vezes, nossa mente está enrolada com cipós. Uma dessas palavras quer dizer cipós, como se ela tivesse assim, amados, aquele emaranhado, você não consegue nem pensar, nem raciocinar direito de tanta coisa que foi feita e tanta erva daninha que cresceu na tua mente, na minha mente, que nós não conseguimos ver com clareza aquilo que Deus está trazendo de passos novos na nossa vida, porque tem algo segurando, algo que faz você se sentir mal só de tocar no assunto, algo que você, eu não quero mais ter isso. Eu já entendi, Jesus, eu já entendi isso daí tudo, mas o que eu faço com isso que está aqui dentro, com isso que está aqui dentro? São memórias que sobem. Eu já perdoei, mas ainda está aqui, esse pensamento. Então o Senhor está falando: filha, ei, todas as vezes que eu derramei o meu sangue, eu derramei por vocês. O Pai está falando: todas as vezes que eu permiti Jesus ser flagelado a ponto de derramar sangue, eu estava fazendo trocas que eu queria que vocês acessassem. Eu estava permitindo cada ferida propositalmente na vida de Jesus, para que vocês soubessem que eu tenho onde castigar o pecado. O pecado dessa pessoa que te feriu não está impune. Entenda isso.
Alguém teve que pagar o preço do pecado dessa pessoa. Agora veja bem, você e eu queremos que Jesus assuma o preço dos nossos pecados. E por que não podemos permitir que Jesus assuma o preço do pecado daqueles que nos feriram? Então, hoje, que a sua balança, a minha balança, aceite o ajuste de Deus. Ela não seja uma balança enganosa, ela seja uma balança de ajuste, ajustadinha, certinho, pelo prumo da palavra. Os nossos pecados, todos os meus e os teus, os nossos algozes, daqueles que foram feridos, foram colocados todos na pessoa bendita de Jesus, que se transformou em maldito para poder pagar diante de Deus e falar para o adversário: paguei a dívida com meu pai, me dá aqui essa carta que você quer levar como oficial de justiça contra os meus. Todos quantos se chegarem a mim e entenderem que eu recebi a justa medida da ira de Deus, eles serão livres. É disso que Deus está falando hoje. É disso que Deus quer hoje, que nós venhamos a abrir mão e entremos, a abrir mão das dores e entremos nesses lugares profundos de águas que limpem a nossa mente das machucaduras que vieram até ela, daqueles questionamentos sem fim. Ah, Senhor, não é possível. O Senhor não viu isso? Ele fala: vi, e já executei juízo. Está lá em Jesus, está lá na cruz. Ô, Senhor, o Senhor não viu tal coisa que a pessoa falou para mim? Ela desconfiou de mim. O senhor não viu isso? Vi. Está lá em Jesus. Limpa o teu pensamento, filha, agora. Pense como eu penso agora. Jesus já recebeu a coroa de espinhos. E hoje ele tem uma coroa de glória para te dar. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Saia deste lugar. Porque em Jesus eu pus todas as maldições. Em Jesus eu pus todas as almas geracionais que ficam atrás de você te perseguindo. Olha o que Jesus está falando hoje para você e para mim. Ele está abrindo uma porta de misericórdia, uma porta de bondade para nós. Entre nesse lugar hoje e faça as trocas. Eu quero orar por você hoje em relação à sua mente e falar para Deus: Deus, arranca todo espinho da mentalidade dos meus irmãos e a minha mentalidade que foi tocada pela severidade, das circunstâncias que vieram contra a minha vida. Pai, tira. Eu quero que o Senhor arranque isso da minha mente, jogue fora e coloque a tua coroa de glória, a tua coroa de justiça. Tem novos pensamentos para mim. E pensamentos, querido, envolve memória, envolve imaginação, envolve raciocínio. Pensamentos envolve o consciente, inconsciente, subconsciente. Envolve a nossa consciência. Hoje você vai falar para Deus: Deus, o Senhor na cruz do Calvário, antes de chegar lá, puseram uma coroa de espinhos na tua cabeça e estava falando para o Senhor reinar, bateram na tua coroa de espinho com caniço, para que ela fincasse mais e fosse mais profundo. Os espinhos. Sabe o que quer dizer isso profeticamente? Quer dizer que não importa a profundidade de onde isso se alojou na tua mente. Não importa se é no subconsciente mais, no inconsciente mais profundo. Jesus está falando: tem um espinho que atingiu a minha mente. Eu me fiz pecado por você, mas a minha mente é santa. E quando chegou a hora de remover o espinho, a minha mente voltou ao seu domínio pleno. Eu estava só despojando as vestes do adversário, que era contra vocês. O adversário falou: o homem vai ter coroa de espinhos, eu assumo no lugar. O homem vai ser flagelado, castigado nas costas, eu assumo no lugar. O homem vai ter que passar por problemas terríveis com as suas mãos, porque toca em coisas imundas. Jesus falou: eu assumo o lugar deles. Satanás vai falar: o homem ele vai caminhar torto, errante, sem nenhuma perspectiva de passos diferentes. O homem vai ser para sempre o fracasso. Jesus falou: eu assumo os passos deles. Ai, o homem não vai ter vontade de seguir Deus. Porque ele não quer te seguir, porque a vontade dele está dominada pela minha vontade, que é a iniquidade que eu coloquei dentro do coração deles. Jesus fala: eu vou lá, se preciso for, transpirar gotas de sangue. Como que de sangue?
Eu vou fazer isso para dar o preço que o meu pai está exigindo para pagar o salário do pecado, que é a morte. E depois, cada ferida, cada machucadura que a iniquidade fez nos homens, eu vou lá e vou trocar com eles. Eu vou pegar o meu sangue como gotas ali de sangue e vou falar para os homens: não precisa mais do suor do teu rosto. Você não precisa mais trabalhar para receber o pão da vida. Creia. Mateus pregou semana passada. O que é que Deus, ele encerrou a pregação falando isso. O que Deus estava buscando? Fé. Se toda aquela mexida que aconteceu com a vida de Abraão, com a vida daquela mulhinha, com a vida de Davi, com a vida de cada um que ele citou, se todas aquelas coisas foram transformadas pelo Senhor aos olhos de Deus como justiça, o que Deus quer fazer hoje na tua vida é falar para você: eu posso trocar com qualquer uma da sua vontade de não me seguir mais, de falar para mim: eu não te quero mais. Jesus está falando: eu quero que você me queira. E eu capacitei o meu filho para derramar o sangue dele para que você me queira. Levítico fala que a vida está no sangue. E o que será que nós achamos que acontece quando a vida de Cristo, que é o sangue dele, é derramado sobre a terra? Será que a terra fica igual? Ou ela é tomada pelo espírito de vida que há no sangue de Jesus Cristo? É o sangue do Cristo vivo sendo derramado a nosso favor. Isso precisa ter valor. Isso precisa ter proeminência no nosso coração. Isso precisa crescer dentro de nós. Isso precisa verdadeiramente entrar no mais profundo do nosso ser e nós falarmos: opa, eu tenho sangue. Eu não preciso ficar com nenhuma das feridas, nem aquelas que Abraão sofreu, nem aquelas que Davi sofreu, nem aquelas que a mula sofreu, nem aquelas que cada uma das pessoas que foram citadas. Eu tenho fé no sangue. Eu tenho fé no sangue, eu entendi que a fé no sangue de Jesus é o que me justifica, que foi a pergunta que o Mateus falou a respeito do credor incompassível. Mas quando Deus voltar, ele vai encontrar fé na terra? Então, por que Deus quer tirar essas feridas? Porque essas feridas, amados, elas são como ovos. Uma pessoa falou: ai, eu fui num lugar e falaram que Deus estava tirando os ovos que poderiam atrapalhar a minha fé. E aí aquele irmão veio e falou que Deus estava tirando aqueles ovos. Exatamente isso. As feridas são como os ovos que o adversário planta nos nossos ouvidos para que não tenhamos fé. Mas Deus hoje quer limpar os teus ouvidos espirituais e falar: ei, eu tenho recurso para você. É o meu sangue derramado. Vai deixando ir. Vai deixando ir. Ai, mas é muito profundo. Porque foi tão triste aquilo que a pessoa fez, foi tão cruel e foi por tanto tempo. Ah, pastor, eu entendo, mas eu não tenho acesso. Fala agora para Jesus. Jesus, acessa a minha mente. Acessa pelo teu sangue. Acessa pelo teu suor. O tempo que eu trabalhei na religiosidade. O tempo que eu fui flagelado pela religiosidade. Acessa pelo teu sangue. Amados, a roupa do sacerdote era feita de linho para que ele não suasse. A roupa do sumo sacerdote tinha por baixo uma peça de linho que era para ele não suasse, para representar as obras justas de Jesus na cruz do Calvário. Então Jesus está falando: troca com o meu suor, troca. Andai, andai. Vamos trocar hoje. Fale para Deus: Senhor, andei na religiosidade, machucaram, me feriram, me fizeram mal. Mas hoje o Senhor está falando para mim que tem solução para a minha caminhada de suor, para a minha caminhada sem as vestes de linho fino da tua justiça, que eu, como sacerdote, andei na terra. Glória a Deus! Tem esse recurso para mim, então eu vou querer. É disso que Deus está falando. Sabe, amados, as chibatadas que Jesus levou, sabe que ele está falando das dores lancinantes, das dores que foram dilacerando a nossa carne. Porque cada uma das vezes que Jesus recebeu aquelas chicotadas, não era um chicote simples. Era um chicote que na sua ponta tinha amarrado ou um metal ou um dente de algum animal. Era para arrancar pedaços de carne. Ela vinha, entrava na carne de Jesus e o algoz puxava. Saíam as carnes.
que será que Jesus estava fazendo ao se permitir ele, como Deus, ser flagelado com essa crueldade? Sabe, amados, é preciso entender que às vezes você foi tão flagelado, parece que falta pedaço de você. Parece que pedaços da tua vida, da tua caminhada cristã foi arrancado. Da tua caminhada no mundo foi arrancado. Tamanha a crueldade. Você não se sente completo, completa, porque foi arrancado. Tamanha era a dor, tamanha a tristeza, tamanha a crueldade da ferida, a força da ferida que impetraram contra você. Olhavam nos teus olhos e falavam: eu estou te fazendo isso sim, engole aí. Eu estou te machucando sim, engole aí. Sem nenhuma compaixão, de propósito. Amados, há um nível de amor derramado, como a irmã colocou, um amor inexplicável. Há um nível de amor sendo derramado hoje sobre a tua vida. Se você queria saber se Deus te ama, Ele está falando para você: olha pelo meu sacrifício na cruz. Ele não começou na cruz. Ele começou me sacrificando de abrir mão de toda a minha glória. Já começa aí. Eu tive que vir num corpo de humilhação, passar pelo que vocês passam, ir ao banheiro, transpirar, passar calor, ser limitado, ter que colocar a roupa que vocês colocam, sentir a sujeira dessa terra, andar no meio do estrume com as minhas sandálias. Eu me esvaziei de mim mesmo. Recebe, amor de Deus. Então, a redenção do nosso Deus foi preparada para nós desde antes da fundação do mundo. Quando ele acabou de criar o homem, quando ele acabou de fazer o plano perfeito para a vida do homem, ele já sabia que o homem ia pecar. Ele já sabia, ele sabe tudo, é presciente. E ele falou: eu tenho uma solução para isso. E meu filho vai ser esmagado. Não tem problema. Eu tenho um amor incondicional, inexplicável, impressionante, indizível, incompreensível amor para mostrar para vocês. Então, hoje o Senhor está falando: eu quero juntar os teus pedaços, eu quero juntar os teus cacos, porque eu sei que você me entendeu quando eu falo de justas injustiças, mas eu quero juntar a tua alma, fazer a tua alma um jardim florido na minha presença. Eu quero que a tua alma seja inteira. Não quero que você seja partida, rachada. Eu quero que você seja um vaso perfeito nas minhas mãos, sem nenhuma trinca. É para isso que eu me manifestei em dores. Por isso que lá Isaías fala: varão de dores, servo sofredor. Sim, é Jesus. É Jesus. Ele está derramando amor hoje para nós. Ele está falando: você queria alguma coisa concreta do meu amor? Receba isso. Receba o meu sacrifício. Fui dilacerado, sim. Porque lá naquele lugar, meu coração estava falando: eu amo a Daiane, a Margarida, a Rita de Cássia, a missionária Fátima, a profeta Louise, vamos ver quem está mais aqui para eu anunciar o teu nome, o irmão Ângelo, o irmão Amilson, a irmã Geni, eu amo vocês. E depois, você quando for ouvir na tua casa, receba o amor de Deus. Ele estava falando: meu coração, ele foi, explodiu. A ciência foi examinar o que aconteceu com Jesus. Diz que o coração de Jesus explodiu. Por isso, quando a lança veio, ele estava falando: estou derramando o que estava dentro do meu coração. Água da palavra é para arrependimento e sangue para justificação. Vocês não precisam andar mais assim. A minha palavra é: arrependei-vos e crede no evangelho. Eu trago as águas do arrependimento e trago o sangue da justiça de Deus para a vida de vocês. Vocês não precisam mais de andar debaixo do medo da morte. Eu já paguei o preço. Já coloquei a morte na cruz do Calvário. Vocês vêm para mim ou não? Ele está falando a respeito das nossas mãos quando foram levadas para lugares que nós não queríamos tocar, coisas que não queríamos ter feito, às vezes dinheiro inapropriado, às vezes coisas, lugares que o adversário nos levou para prostituição e com as nossas mãos nós tocamos. E nós não queríamos ter tocado aquilo. A bebida, o vício, a glória de Deus que às vezes nós tocamos com as nossas mãos miúdas.
E nós falamos, não, isso aqui é meu, eu quero um pouquinho dessa glória, Jesus, não é muita coisa para você, vem divide a glória comigo. Deus está falando, ei, eu morri lá na cruz, pode ficar tranquila. Tire esse peso da tua consciência, porque se eu coloco uma consciência de pecado em você, sim, para vocês saberem que existem coisas para vocês fazerem certo e errado, coisas que não apenas certo e errado, porque às vezes nos remete para a árvore da vida, mas vamos colocar bem assim, a árvore da obediência que traz aquilo que é vivo ou aquilo que é morto para Deus. Então o Senhor está falando, olha, se você pecou com as suas mãos miúdas e tentou tocar na minha glória, eu estou falando, troca, troca. Arrependa-se e troque. Pegue o meu amor para você. Não fique com consciência de pecado, fique com a consciência da justiça. Consciência de pecado é o que fala a palavra lá em João. E o Espírito os convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Então, veja bem, o Espírito nos convence que somos pecadores. Mas depois ele nos convence que é alguém que nos justifica, o próprio Cristo, a justiça de Deus a nosso favor. E saiba que o príncipe desse século foi julgado e ele foi expulso. Então é isso que Deus está falando para você hoje. Pare de dar lugar para fundamento de condenação, de acusação, que vem brotando na sua mente. Você luta e arranca um, arranca outro, arranca outro. Jesus, quando vai parar isso? O Senhor está falando, eu estou te dando um martelo nas tuas mãos hoje. Pegue a minha palavra e bata nessa pedra que está de fundamento aí dentro de você, até isso ser arrancado, até isso ser tirado e começar a sair a voz da absolvição dentro de você. O altar vai ser quebrado. Amados, o que temos visto de ser denunciado no nosso meio, na rede apostólica Shema, o qual o nosso apóstolo Éder tem pregado do princípio de inverno, às vezes ontem, quando ouvimos a apóstola Luciana Gregório e a apóstola Lúcia Garrido pregarem, elas estavam falando a respeito do quê? Das pecaminosidades. Nós estamos falando de culto misto. No Oséias não está diferente, nas pregações da igreja não está diferente. Nós estamos falando dos cultos mistos, onde aquilo que foi levantado de altar no passado não foi tocado. Não permitimos tocar, são os lugares altos. A palavra de Deus diz: um monte de reis passaram governando Israel e governando Judá, e eles não iam para os lugares altos para destruir aquilo que são os fundamentos das regiões celestiais que nos manipulam. Aliás, das regiões espirituais da maldade que ainda nos manipulam. Mas o Senhor está falando hoje para você: eu te amo o suficiente para atualizar o sacrifício da cruz. Tome posse. Eu permiti eles traspassarem as minhas mãos santas, porque eu me fiz pecado. Eu tinha consciência que a minha mão era santa, mas eu abri mão da minha santidade para receber a justa ira de Deus em relação aos pecados. Então saia desse lugar de achar que eu sou um Deus injusto, que nunca cobrei o pecado de ninguém. Eu já cobrei todos os pecados da humanidade inteira naquela cruz do Calvário. E se você liberar a você mesma, libere os outros também. Ande por lugares que Jesus preparou agora. Pare de ficar olhando para os seus pés uma vida inteira. Pés imundos, pés imundos, pés imundos. Para os seus pés e os pés dos outros. Às vezes, tem tanta gente ao teu redor que Deus está esperando você dar uma palavra de acesso à misericórdia e à bondade de Deus. E você olha para essa pessoa, tem pés imundos, tem mão imunda, tem mente imunda. Tem o coração imundo. As feridas dela são imundas, cheira longe. A mente dela, tudo dela é imundo. E aí não queremos oferecer nada para essa pessoa, porque já estamos por aqui de julgamentos. O Senhor está falando, não conheça mais ninguém segundo a carne, mas segundo o meu sacrifício na cruz. Aquela pessoa é uma possibilidade do sacrifício de Cristo estabelecer e limpá-la todinha. Se Ele está nos limpando, por que estamos segurando as outras pessoas? Se Ele está trabalhando dentro de nós, porque estamos achando que Ele não tem competência e poder para trabalhar na vida das outras pessoas, porque ainda estamos sentenciando pessoas, porque ainda estamos apontando a nossa régua para aquelas pessoas, porque ainda estamos sentenciando a nós mesmos a lugares de distância de Deus,
sem entendermos que toda a ira dele foi colocada em Jesus Cristo. O preço já foi pago do teu pecado e do pecado daqueles que hoje eu e você estamos condenando. Hoje é dia de liberação. Hoje é dia de troca. Hoje é dia de pegarmos a vida de Deus e levarmos. Leva, Jesus, das minhas mortes. Leva, 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 leva. Não vou procrastinar mais. Não vou justificar mais. Deixa eu levar. Deixa eu ir. Eu perdoo aquela pessoa que me feriu faz tanto tempo, que nunca me notou, nunca teve nenhuma expressão comigo. Todo mundo tinha um sorriso, mas chegava na minha vez, pulava. O Senhor, o que será que está acontecendo comigo? Será que eu estou cheirando mal? Essa pessoa nunca tem nada para falar e ela é tão legal com todo mundo. Parece que eu estou esquecida dela e eu gostaria tanto que ela gostasse de mim. Nossas carências, as coisas que aconteceram na nossa vida. Deus está falando, deixa eu trocar teu coração. O meu já explodiu de amor por você. Deixa eu tocar o teu agora. O Senhor fala que Ele trocaria o nosso coração e aspergiria água pura, limpando o nosso coração. Hoje é o dia. Quantos vão querer isso? Você que está aí, não se furte disso. Fale com o Pai. Seja sincero. Com o sincero, sincero, com o perverso, indomável. Olha que coisa essa palavra. Salmo 18. O Senhor fala isso com o sincero. Ele é sincero, então fala para Deus. Deus, eu preciso trocar. Olha os fundamentos. Olha as pedras. Olha a minha tristeza. Ainda que eu entenda a justa injustiça. Ainda que eu entenda, mas eu não consigo viver. Hoje é dia de clamor na presença de Deus. Hoje é dia de se entregar. Falar para Deus, Deus começa então. Vai batendo, Pai. Vai tratando. Vai me ensinando. Faz com que eu me dobre diante desse amor. O Senhor tem um lugar melhor para mim? Porque depois que tudo isso que Jesus entregou para nós, quero falar um pouquinho da vergonha. Quantos já passamos vergonha? Muita vergonha. Fomos humilhados às vezes diante de famílias, não é? Fomos humilhados diante de igrejas. Quantos passamos vergonha? A palavra de Deus diz que ele não negou levantar o rosto a quem o feria. Sabe por quê? Para que ele te tirasse do ambiente de vergonha. Ele falou, eles foram envergonhados? Espera aí, Pai. Traz um fundamento aí pela tua palavra, e quando puxa a barba de alguém, é tocar na vergonha do homem. Sabia disso? Quando mexe na barba de um homem, é tocar-lhe na vergonha. Então, Jesus, quando teve os pelos da barba arrancados, ele estava falando, vocês passaram vergonha? Veja o meu sangue brotando. Vida de Deus brotando. Veja isso. Troca. Onde você foi envergonhado? Eu fui envergonhada quando alguém tentou arrancar minha roupa. Eu fui envergonhada quando o meu marido não me respeitou. Fui envergonhada quando diante de todo mundo eu dei uma opinião e todo mundo deu aquela baita daquela gargalhada. Fui envergonhada. Vai falando. Fui envergonhada quando eu não consegui o emprego e a minha esposa olhou para mim e falou: Ei, mas que homem que você é. Eu fui envergonhado, Senhor. Falando. E deixa o sangue de Jesus ir brotando da barba dele, te limpando. Faça a troca. Jesus, o Senhor foi envergonhado por mim. Tem um sangue. Tem um sangue. Hoje uma das irmãs colocou a sangue suficiente. A sangue. A vida de Deus suficiente para nós. E eu quero, em nome de Jesus, te incentivar a entrar diante do Senhor com as suas dores piores que você sofreu na vida. Às vezes um pai que deixou, que abandonou, um pai que maltratou, que feriu, um pai que formou uma personalidade recalcada, às vezes em você, ao invés de te afirmar como mulher, uma mãe, ao invés de te afirmar como mulher, te ajudar, né, o pai, a afirmar como mulher, não. Trouxe aquela coisa, você não serve para nada, trouxe palavras horríveis, te distratou, usou, uma vez o apóstolo falou que o puxar o cabelo, não é? Ele traz, sim, vida e vida com abundância. É isso que Deus está falando para nós. Eu vejo, amados, que é um amor derramado, Senhor, é como se Ele estivesse aqui com o braço, nos tocando, nos abraçando, falando, vem aqui, vem aqui, vem aqui.
Eu tenho mais para você. E às vezes você foi aquela criança que a mãe puxou o seu cabelo, chamou de burra, bateu, te deu croque. E isso não te sai da memória. Às vezes uma professora abusiva, não é? Às vezes alguém de confiança, nos machucou, nos feriu. Alguém que era para proteger. Um pai que não olhou para um filho com um olho bom, mas o depreciou. E agora ele falou, homem desse jeito, eu não quero ser. E a semente do homossexualismo foi plantada. Então, amados, há tantas coisas. Hoje o Senhor está te falando, eu quero te amar com o meu amor. Não é emoção. Não é uma emoção de Deus. Presta atenção nisso. Não é uma emoção de Deus. É uma entrega totalmente diferente daquilo que nós achamos que é aquela coisa melosa que Hollywood colocou na cabeça da gente. Ah, ele vai me amar falando eu te amo. Não. Ele não vai te amar com palavras. Ele vai te amar com atitude. A atitude dele vem através das palavras que ele nos diz e nós cremos nelas. Mas ele nos ama com atitudes. Quando ele veio à cruz do Calvário, ele demonstrou o seu amor. E ele fala para nós, filhinhos, não amemos de língua, mas em verdade e de fato. Então, ele fez a mesma coisa antes. Então, ele não está falando, não é um blá, blá, blá para você. Não é algo sentimental, ainda que vá atingir os teus sentimentos. Mas não é algo sentimental, é algo real, é algo verdadeiro, é uma entrega. Por amor eterno, com amor eterno eu te amei. E com laços de misericórdia eu tenho te puxado para mim. Jeremias fala isso. Coisa tremenda, o profeta ter esse entendimento. Deus está falando hoje, vamos trocar. Tem sangue. Pega esses derramar do sangue, são 7 tipos são 7 tipos, não, 7 vezes Jesus derrama o seu sangue a nosso favor. Ele derrama. Ele derramou na coroa de espinhos, derramou, vamos começar pelo começo. Lá no Jardim Getsemane, quando ele estava pelejando contra a natureza do homem, a sua própria natureza, para poder ir para a cruz. Natureza de Deus contra a natureza do homem. Jesus, totalmente livre da natureza de Deus naquele momento, ele se fez homem, totalmente homem, e lutando. Pai, Adão quer se manifestar em mim, mas eu não quero. Porque qual era o combate? Era a desobediência. Como Adão desobedeceu, Jesus se viu ali. Ele não queria ficar longe do Pai, então seria uma desobediência. Então ele falou: não posso desobedecer. E a luta dele foi tão grande para conquistar a nossa vontade que ele transpirou como gotas de sangue. Então é isso que ele está falando. Então comece do começo. Senhor, a minha vontade está presa. Eu quero ficar segurando ainda tudo isso para mim. Então vá falando para ele. Eu não quero segurar mais. Vem com a vida de Deus na minha vontade. Eu vou receber esse amor, essa entrega. Ele está te buscando. Coisa linda, Jesus. Ele está me buscando e te buscando. Então, deixa ele chegar e trocar a tua vontade pela dele. Tem potência na vida de Deus. Ele ganhou ali. A vontade de Jesus está aperfeiçoada para nós. Hebreus diz isso. Uma vez para sempre ele se ofereceu e a vontade dele está à nossa disposição, então nós podemos submeter a nossa vontade à vontade dele. Fala, Jesus, eu não tenho mais vontade para isso, mas o Senhor tem agora, eu quero fazer a troca. Primeiro, derramar, como gotas de sangue. Segundo, derramar, ele foi chicoteado. Então, aquelas chicoteadas ali, aquelas chicotadas, não é? Entrando na sua carne profundamente. Senhor, eu tenho dores profundas. Dores de mãe, de pai batendo, dores de pessoas falando, dores do meu marido, traições da minha esposa, dores, dores, dores profundas. Tem vezes que as pessoas gritam, gritam, tem gritos na alma de tanta dor. Sabe essas crianças que se cortam, que se retalham, que batem a cabeça na parede, cheia de dor na alma. Então o Senhor está falando, você está com dor na alma? As minhas costas eu permiti que fosse um sulco para estrilharem por cima, para eu derramar o meu sangue. Tem vida aí? Tem vida. Deixa o meu sangue penetrar. Deixa o meu sangue penetrar. E eu vou fazer uma obra. A minha vida está te tocando. As costas. Depois, a coroa de espinhos.
Pensamentos, pensamentos totalmente seduzidos, manietados, manipulados, pensamentos duros, horríveis a respeito dos outros e de nós. Pensamentos ruins a respeito de Deus e o futuro que Ele tem para nós. Jesus está falando, tem uma coroa aqui. Ela representa tudo quanto é mau pensamento. E o meu sangue escorreu dessa coroa. Troque agora. Deixa eu entrar no teu pensamento. Deixa eu tirar os fundamentos da mentira, da ilusão. Deixa eu tirar os fundamentos da ingratidão, da inclemência. Deixa eu tirar da sua mente. Toda altivez que se levanta contra o meu conhecimento, abre para que você depois fale, estão anulados. Eu decido que estão anulados. Jesus, tira agora. Desmancha agora. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir. É o que Ele está falando para você hoje, para mim hoje. Deixa eu destruir toda essa porcaria, toda essa cultura que você recebeu. Cultura de todo tipo. De perversidade sexual, de roubo, de religiosidade, de ingratidão. Todas as culturas que estão fundamentadas num lugar de ferida. O Senhor está falando, vou tirar. Permita, troca. Fala para o meu sangue entrar. Ele vai entrar. Aleluia. Ele é bom. As suas barbas, como eu já disse. Então, nós tivemos o suor, tivemos as costas, agora a coroa, a barba. Troque as vergonhas agora. Deixa o sangue de Jesus brotar. Deixa os arrancados assim, as vergonhas mais profundas que você passou. Aquilo que foi te infligir, você falou, meu Deus, que vergonha, eu não consigo mais sair na rua. Quantas pessoas tiraram uma foto com roupa íntima e de alguma maneira isso vazou. E agora o que eu faço? Cheio de vergonha. Tantas pessoas que caíram no adultério e o adversário condenando. Nunca mais você vai ser alguém na casa de Deus. Vergonha. Saia desse lugar. Em nome de Jesus, saia desse lugar. Deixa Jesus arrancar. Tem uma vida aí para você. Em nome de Jesus, uma nova vida. Então, agora, quinto, é a barba, não é? Aí depois vieram as mãos. As mãos. Fale para Deus. Tudo aquilo que já falamos aqui agora. Senhor, as minhas mãos tocaram, ou foram levadas, ou tiveram, fui obrigada. Não importa. Fale para Deus. Troca. O sangue derramou. O sangue foi derramado. Teu sacrifício foi aceito. Eu preciso ser livre. Aleluia. Faça com os pés, onde meus pés foram, onde eu não deveria ter ido, onde me arrastaram, onde sobrepujaram em mim. Onde eu fui, Senhor, me busca. Me busca. Pelo teu sangue, me busca. Pela tua vida, me busca. Erebadoi. Aleluia. Deixa Deus destruir essas cadeias espirituais, onde o adversário te levou para esses lugares e te deixou lá, presa, lá na infância, onde te macularam, fizeram mal, e o seu sentimento ficou lá, seus pés ficaram lá. Deixa o Senhor entrar nesse lugar agora e dizer para você, sai daí, eu tenho um caminhar novo. Eu já derramei o meu sangue, sai daí. Em meu nome, saia daí. E você se levanta e sai, segurando na mão do teu Criador, o teu Salvador, o teu Redentor, que te tira desse lugar. Eu saio desses lugares. Falo, vocês não têm mais parte nem sorte comigo. Vocês não estarão mais me gerenciando, me regendo, me espionando, me bisbilhotando. Vocês não estarão mais, vocês serão cegados pelo meu Deus agora. Eu não estou mais na mão de vocês, o espírito de inclemência. Não estou mais. O sangue de Jesus está falando a meu respeito. Não estarei mais. Aleluia. Use com fé, autoridade. Entenda quem você é e por onde você passou, o que você fez de errado. E fale para Deus, tá bom, eu fiz tudo errado, mas tá aqui agora. Tá bom, fizeram um monte de coisa de errado comigo, mas tá bom, tá aqui agora. Eu vou virar essa página pelo sangue de Jesus. O justo pelo injusto. Pagou o preço. Foi moído. Levou as enfermidades. Que você seja curado hoje. Seja curada.
no rim, no fígado, na labirintite. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada. Seja curado no estômago que te embrulha. Seja curada na visão, enxergue direito. Seja curado. Curado nos sentidos espirituais, seja curado, curada. Seja curado no corpo físico. Para o carinho que você precisa receber, venha com plenitude. Para o carinho que você precisa dar, venha com plenitude. Deixe o Senhor trabalhar. E o último, que é o derramar ali daquele coração explodido de dentro de Jesus, deixe o sangue descer para a justificação. Adão dormiu e o Senhor da costela de Adão levantou a noiva, Eva, a Isha, a mulher, a varoa, auxiliadora idônea. Jesus derramando sangue falou: vem, nova criatura, vem, amada minha, vem, noiva minha, venha, ande do meu lado, sou o teu cabeça, mas eu quero que você me represente na terra, adornada, gloriosa, imaculada, sem ruga, sem mancha. Venha, meu sangue derramado, minha palavra jorrando, porque eu vou ressurgir e a minha vida vai ser ratificada em você. Depois de eu te dar o sangue para você usar 7 vezes, eu dei a minha morte, eu dei o meu corpo para ser entregue à morte, para que você seja justificado. E depois eu vou lá no inferno, tomo a chave do inferno e da morte, fala para Satanás, daqui o meu povo, estou levantando aqueles que você tentou destruir. O casal da primeira criação está sendo levantado agora. Eu, o segundo Adão, e a minha noiva amada, a Isha de Deus. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrados. Agora venha, noiva minha, amada minha. Estou te adornando. Te deixei recurso. Eu te fiz rica. Eu te fiz imaculada. Eu te fiz santa. Use meu sangue. Use meu nome. Use meu poder. Eu deixei uma procuração para vocês trabalharem de acordo com a minha santidade, de acordo com o meu poder, de acordo com o meu amor. Vamos entrar. Gaste tempo com o Senhor. Não é? Vamos orar. Espírito da verdade, obrigada por esta palavra. Meu Deus, olhar nos teus olhos. Somos tua noiva. Carecemos da tua justiça. Precisamos do teu amor. Permita-nos entrar pelo novo e vivo caminho. Estende o teu cetro sobre nós, Senhor, e ajuda-nos a provar da tua justiça. Tu és o nosso Deus. Te celebramos. Que a tua noiva saia daqui, ó Rei da Glória, livre dos ditames, daquilo que às vezes não conseguíamos entender, ou até conseguimos entender, mas o nosso sentimento, nossa memória, as nossas dores eram tão profundas que não conseguíamos avançar. Que hoje, Pai querido, tenhamos dado um passo de avanço para os teus braços de amor. Em nome de Jesus. Que os nossos inimigos sejam silenciados pelo poder da tua voz. Os altares que foram sentenciados hoje sejam silenciados nos seus fundamentos, porque hoje ouvimos a tua voz, que vem a nosso favor e nos livra de todo fogo, nos livra das águas bravias e que nos dá todas as vitórias nas guerras, nos dando forças contra o mal. Que sejamos fortalecidos no teu amor. Depois de termos feito tudo, alcancemos a promessa. Depois de termos vencido, nós permaneçamos inabaláveis, porque tu és a nossa rocha, a rocha da salvação, que nos sustenta. Muito obrigada, meu rei. Muito obrigada, meu Deus, meu marido, meu esposo. Muito obrigada, Rei da Glória. Muito obrigada, noivo. Muito obrigada, Espírito, que vem sobre nós para nos reger nessa temporada. Bem, tu disseste na tua palavra, Jesus, o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, noivo amado. Te esperamos com ardente expectativa
no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Fique na graça do Pai. Recebe um abraço aí nosso e um abraço maior do nosso Deus que tem nos amado. Amém? Shalom, shalom. Até amanhã no Oséias. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Amém.